Olá, prezados cursistas! Bem-vindos à nossa última videoaula da disciplina Análise e Desenvolvimento de Recursos Didáticos para o Ensino de Ciências e Biologia. Para mim está sendo um grande prazer chegar até aqui e espero muito que esta disciplina esteja sendo muito proveitosa para vocês. Bom, para finalizarmos os temas abordados em nossas videoaulas, nós vamos falar um pouco agora sobre projetos pedagógicos. Temas que são tratados nos 2 últimos capítulos do caderno didático de vocês. Por favor, não deixem de ler e de obter informações mais detalhadas lá. Este tema, gente, também está diretamente relacionado com o seminário que vocês deverão preparar e apresentar ao final da disciplina, como eu já expliquei no nosso primeiro vídeo de abertura da disciplina. Qualquer dúvida sobre este tema e sobre o seminário, por favor, publiquem no nosso fórum e nos nossos murais específicos. As nossas primeiras videoaulas falavam sobre as principais atividades pedagógicas que observamos em sala de aula no contexto atual da educação brasileira, sendo as aulas expositivas ainda uma das mais frequentes dentre todas. Também vimos sobre a importância de selecionarmos um bom livro didático, visto que este é o recurso didático mais amplamente utilizado no contexto da educação de ciências de biologia no Brasil. Na nossa última videoaula, discutimos um pouco sobre quais os aspectos que são destinados para a aprendizagem, visto que não apenas na escola nós aprendemos, mas também em diversos outros ambientes, ampliando um pouco mais a nossa visão sobre educação, tipos de aprendizado e formalização do ensino. E na nossa videoaula de hoje, agora, nós vamos tratar de um assunto fundamental para o professor atualmente, visto que trabalhar com projetos pode ser um recurso muito eficaz para o ensino de biologia e de ciências. Percebam que desde a nossa primeira aula até hoje, nós estamos sempre trabalhando com todas as possibilidades de atuação como professor em sala de aula. Aliás, não só dentro, mas também fora da sala de aula. Além de lhes apresentar essas distintas estratégias didáticas, estamos sempre buscando discutir os aspectos positivos e negativos de cada uma delas, para que você, professor, possa ser capaz de identificar qual se adequa melhor aos seus objetivos de aula. Nenhuma destas estratégias é melhor do que outra. Elas são simplesmente diferentes umas das outras, se encaixando melhor ou não de acordo com seus objetivos didáticos. Dessa forma, trabalhar com projetos pedagógicos é mais uma possibilidade de ferramenta de trabalho apresentada a vocês, cabendo a cada um de vocês, futuros professores de biologia, ponderar quando serão utilizadas, quando elas se adequam melhor ao seu trabalho. Os objetivos da aula de hoje, portanto, é apresentar brevemente o histórico do desenvolvimento desse princípio de trabalho pedagógico, desse pensamento pedagógico, apresentando as principais características e como fazemos para desenvolver um projeto desse tipo. Então, antes de começarmos com este tema, eu pergunto a você: você sabe o que é um projeto pedagógico? Respondam isto mentalmente para vocês mesmos e até o final da aula vejam se haverá mudanças em relação a este conceito que vocês apresentam sobre projetos pedagógicos. Bom, quando nós falamos de projetos pedagógicos, estamos falando de numerosas formas de trabalho docente que envolve diversas atividades distintas. Muito mais difícil de definir o que é um projeto pedagógico é identificar quando uma determinada atividade que está sendo realizada dentro de um ambiente escolar trata-se ou não de um projeto pedagógico. Mas para ajudá-los, vamos pensar que projeto pode ser definido como algo que se deseja ser realizado e que para isso é então projetado, arquitetado, elaborado de acordo com o que se deseja. Para projetar, é imprescindível que hajam objetivos. A pedagogia pode ser compreendida, por sua vez, como meios e técnicas para se efetivar ideais de educação, que, por sua vez, estão relacionados aos ideais da própria vida humana, da nossa sociedade.
Um projeto pedagógico, então, pode ser compreendido como uma modalidade ou como uma prática realizada com o desejo de se alcançar um determinado fim na educação. A finalidade da educação é o próprio aprendizado do estudante. Como nós já vimos, a aprendizagem é um processo complexo que envolve diversos mecanismos motores, psicológicos, subjetivos, emocionais, sociais, culturais, etc. E que apresenta grande variação de pessoa para pessoa, visto que cada um apresenta uma idade distinta, uma percepção de mundo distinta, uma capacidade de aprendizagem, portanto, distinta também. Vocês são capazes de perceberem que essa estratégia pedagógica, os projetos pedagógicos, não são tão comuns nas nossas escolas brasileiras atualmente. Percebem? Ou vocês acham que é comum? Vocês, enquanto estudantes, já participaram de algum projeto pedagógico na escola em que vocês estudaram? Bom, é claro que cada vez mais a formação dos educadores está se atualizando, mas ainda é muito incomum a realização desse tipo de prática altamente eficiente para o aprendizado significativo. Costa e colaboradores, em 2008, estudaram projetos pedagógicos sobre educação ambiental em diversas escolas e viram que muitas vezes estes projetos não apresentam um objetivo bem delimitado e por isso acabam se perdendo ao longo do seu desenvolvimento. Como todo bom projeto, a delimitação da problemática deve ser clara, para que as estratégias de resolução também sejam claras. Bom, mas pelo menos os projetos estão sendo desenvolvidos. Isso já mostra um interesse por parte dos professores de que isto ocorra. Isso é bom. Talvez um dos pontos que dificultem o bom desenvolvimento do projeto pedagógico de ciências e biologia seja justamente a formação muito técnica ou muito academicista dos profissionais de biologia. Somos formados como biólogos, professores de ciências e biologia ou como professores de biologia de fato? Essa discussão é levantada por Peixoto e colaboradores em 2017 e vale a pena uma discussão entre nós sobre que tipo de profissionais estamos nos formando. Neste momento, gostaria de ressaltar e alertar vocês para um ponto que já falei anteriormente em nossas videoaulas, que é a formação do professor, ela é contínua e deve ocorrer ao longo de nossas carreiras profissionais. Após a conclusão do curso e início do trabalho docente, vocês perceberão que os próprios desafios cotidianos da sala de aula irão estimular vocês a estarem sempre se aperfeiçoando e melhorando o trabalho docente. As dúvidas e as dificuldades virão, mas lembre-se que sempre que vocês estão em formação contínua e devem buscar aprimorar o trabalho cotidiano com outras atividades também, ok? O ponto central da pedagogia de projetos não é apenas trabalhar o conteúdo em si, mas o aprendizado dos estudantes por meio de resolução de problemas. Se refletirmos um pouco mais sobre este ponto, veremos que, na realidade, em nossa vida cotidiana, a pedagogia de projeto é muito similar à nossa própria vivência mais corriqueira. No dia a dia, sempre estamos diante de desafios, de situações inesperadas, e é nesses momentos que nós temos que nos virarmos para aprendermos a resolver tais situações. Esse aprendizado é significativo e nós levamos para toda a nossa vida. A pedagogia de projetos, então, é uma proposta de trabalho muito eficaz para o aprendizado significativo, visto que estimula os estudantes a buscarem por seus próprios meios a saída para um problema específico. Agora que já sabemos o que é um projeto pedagógico, vocês podem também estar se perguntando aí por que, então, que devemos realizar projetos pedagógicos? Qual é a importância destes tipos de abordagem para a educação escolar? Bom, uma estratégia de ensino baseada apenas em um único recurso didático ou numa única modalidade de ensino está praticamente fadada ao fracasso. Sabemos dos grandes problemas enfrentados atualmente nas escolas, visto o alto índice de evasão, de reprovação,
de desgosto em estar presente nas salas de aulas, de desinformação básica sobre os principais conceitos da biologia, como apresentamos na nossa última videoaula, enfim. Nós sabemos também que isto muito tem a ver com um sistema muito mais complexo que envolve toda a estruturação da educação escolar em si e que alguns professores não podem, de fato, contribuir para uma mudança mais radical em nosso sistema de educação escolar. Contudo, o professor apresenta ainda um grande poder de transformação, visto sua autonomia em decidir qual estratégia de ensino irá utilizar em suas práticas pedagógicas. Como comentado anteriormente, utilizar apenas uma única estratégia ou um único recurso didático em sala de aula leva a piorar ainda mais os nossos baixos índices de aprendizado escolar. Com a utilização de projetos pedagógicos, nós ampliamos as chances de ocorrer aprendizagem significativa. Com projetos pedagógicos, você pode potencializar capacidades latentes dos seus alunos, que muitas vezes não apresentam espaço para se desenvolverem. Lembremos que o professor é um facilitador do aprendizado dos estudantes e deve sempre buscar aplicar as metodologias mais eficientes para que isso ocorra. E este é um motivo muito forte para você, futuro professor de biologia, começar a pensar na importância dos projetos pedagógicos para a sua carreira docente. O método de trabalho proposto pela pedagogia de projetos implica em uma mudança de paradigma. Vejam que essa parte é importante. O paradigma da educação pressupõe que o professor é o detentor do conhecimento e que os alunos devem então aprender tudo sobre o que for pertinente daquela matéria ou daquela disciplina exclusivamente com ele, com auxílio de livros, textos, de documentos técnicos sobre aquela área em questão específica do professor. Bom, estamos na era da informação, gente, e hoje nós sabemos perfeitamente que se devíamos ter o professor como fonte primária de todas as informações referentes a um determinado assunto, isso não ocorre mais devido à ampla difusão da informação que temos na nossa contemporaneidade. O professor deve atuar nos momentos atuais como um orientador do aprendizado dos estudantes. E estes, por sua vez, devem passar a ter muito mais autonomia pelo seu próprio aprendizado do que tradicionalmente estávamos familiarizados. Os alunos passivos aos moldes da educação tradicional não são tão bem vistos assim atualmente, pois se pensarmos na importância da educação também para o mundo do trabalho, nós vemos que o mundo do trabalho atualmente é muito mais dinâmico. Espero que as pessoas sejam também muito mais proativas e dinâmicas do que nos tempos passados. César Coll, em 2013, já nos alertava em sua palestra, disponível integralmente no nosso mural, que as crianças para as quais nós estamos ensinando conteúdos de ciências e de biologia hoje provavelmente não apenas trocarão de emprego várias vezes ao longo de sua vida, como também, provavelmente, trocarão de profissão. Quantos aí de vocês estão fazendo este curso como uma outra alternativa, uma outra proposta de atividade profissional? Nós já estamos observando este processo em nossa sociedade atualmente. Eu também, depois de finalizar o doutorado, fui fazer licenciatura em biologia para ampliar as minhas possibilidades de atuação como biólogo. Vocês também certamente conhecem alguém que passou ou que está passando por um processo similar. No entanto, o que observamos ainda é um sistema escolar e atividades docentes altamente passivas e que raramente ou nunca oportunam atividades pedagógicas nas quais os alunos podem expressar todo o seu potencial de aprendizado. É esperado que as crianças atualmente apresentem um perfil no mercado de trabalho que nós não apenas não estamos ensinando na escola, mas como também estamos abafando em muitos e muitos anos de atividade escolar extremamente tradicional. É notável que existe uma grande incompatibilidade entre a vida cotidiana dos alunos atualmente e os moldes que a nossa educação escolar ainda persiste em continuar trabalhando.
A educação escolar é apenas um dos tipos de educação, mas cada vez mais muitas outras atribuições são dadas à educação escolar, que muitas vezes fracassa ao buscar ensinar não apenas o conteúdo escolar tradicional, mas outros saberes relacionados com a ética, com os valores de moral, valores religiosos. Observamos um alto grau de insatisfação entre os alunos, entre os professores, entre os familiares, etc. Isso talvez seja ainda mais marcante no ensino fundamental, que as crianças sentem muita dificuldade de permanecerem por muito tempo caladas e sentadas, ouvindo as orientações dos professores. Alguns recursos tecnológicos, como celulares, que podem ser utilizados como vantagem pedagógica em diversas atividades escolares, são os vilões da sala de aula. Os alunos se emburrecem rápido e muitas vezes encontram-se muito desmotivados e não veem sentido na educação escolar. Sabemos o quanto a motivação é fundamental para o aprendizado e nós precisamos aprender a motivar os nossos alunos. Os projetos pedagógicos, por sua vez, estão presentes nos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. Estão presentes lá por quê? Porque isso é uma forma de irmos mudando um pouco as nossas práticas pedagógicas, tornando-as mais adequadas ao cidadão que desejamos ajudar a formar, embora nós já comentamos anteriormente que isso ocorre muito pouco. Discutam entre vocês, posteriormente, os motivos que vocês acreditam que estão por trás dessa razão, dessa ausência de projetos pedagógicos em nossas escolas, nossas atividades escolares atualmente, pelo menos considerando a nossa experiência como estudantes. Vamos agora analisar brevemente como que os pesquisadores da área da educação começaram a perceber a importância de se mudar as práticas educativas no Brasil e no mundo. Podemos destacar Maria Montessori, da Europa, e John Dewey, dos Estados Unidos, que no século passado desenvolveram pesquisas relacionadas ao aprendizado dos alunos. Maria Montessori realizou vários trabalhos com crianças com retardo mental e viu, ao realizar esses trabalhos, a importância do lúdico para a aprendizagem desses alunos e ressaltou a importância do ambiente escolar favorecer esse aspecto, não apenas o aspecto tradicional da educação, um aspecto que essas crianças tivessem mais possibilidades de trabalhar a ludicidade. John Dewey, por sua vez, era um defensor de uma educação integral dos alunos, que envolvesse vários aspectos de sua vida, incluindo as emoções, o seu físico e sua intelectualidade, uma visão mais integrada. Vejam que estes pesquisadores já percebiam a importância da escola ser um ambiente plural, e eles já alertavam que a sistematização excessiva prejudicava as questões subjetivas que são inerentes a cada ciclo, a cada aluno, não dando então espaço para outras potencialidades humanas que podem vir a ser desenvolvidas no ambiente escolar. Se pararmos para analisarmos mais amplamente, as sociedades ocidentais como um todo estavam passando por profundas mudanças por volta de 1930. Nessa década, John Dewey estava em acordo com uma nova ordenação social, alinhado com os ideais democráticos e acreditava que as escolas deveriam ser, então, um espaço que, de fato, favorecesse essa mudança que era incessante no mundo todo. Essas ideias de John Dewey influenciaram fortemente brasileiros que estiveram à frente do movimento Escola Nova, que ocorreu no Brasil neste mesmo período histórico, na década de 1930. Neste momento, pesquisadores brasileiros, tais como Anísio Teixeira e Lourenço Filho, também entendiam a importância de haver uma renovação na escola para que esse ambiente se tornasse um espaço público que viabilizasse a construção de uma sociedade moderna. Estes brasileiros também defendiam que a escola deveria ser laica, gratuita e obrigatória e que os professores deveriam ter formação universitária e atuarem como grandes incentivadores da capacidade de pensar e de julgar dos alunos. Estes pesquisadores foram um dos responsáveis pelo documento conhecido como Manifesto dos Pioneiros, que também está disponível no nosso mural. Lá vocês poderão verificar quais foram as principais ideias desse movimento e quais eram os objetivos de seus idealizadores.
Como já comentamos nas aulas anteriores, este foi um período da história da educação escolar brasileira em que tivemos um grande aumento de órgãos e de instituições relacionadas com o ensino. Nós aprendemos que foi justamente nessa época que os livros e demais recursos didáticos utilizados em sala de aula foram renovados e os livros textos da Europa pararam de ser utilizados em nossas salas de aula. A partir desse movimento, então, já havia uma preocupação em se modernizar as escolas, adequando-as às condições do mundo contemporâneo. Falando em contemporâneo, temos grandes pensadores da educação que fazem grandes contribuições, importantes contribuições ao ensino brasileiro, compartilhando ideias de trabalho que visam inovar e renovar a escola tradicional nos dias atuais, como, por exemplo, César Coll e Fernando Hernández. Esses pesquisadores espanhóis influenciaram as reformas que foram realizadas na década de 80 na Espanha e também contribuíram para a elaboração dos PCNs no MEC. Como já comentado, César Coll é um dos grandes defensores das mudanças nos métodos pedagógicos, nos trabalhos dos docentes, e defende a importância de darmos mais autonomia e proatividade aos alunos, preparando-os para uma sociedade mais moderna e mais dinâmica. Com este breve histórico, eu gostaria que percebessem que a ideia de trabalho docente com projetos pedagógicos não é tão recente assim e que muitos pesquisadores já demonstraram sua importância para a aprendizagem significativa. Portanto, agora você já sabe o que é um projeto pedagógico e a sua importância para o aprendizado, bem como seus princípios e métodos. Portanto, eu espero que você esteja motivado a incluir os projetos pedagógicos em sua prática docente. Vamos ver como podemos desenvolver um projeto pedagógico, então? Bom, para se fazer um projeto pedagógico é preciso estar bem claro que é fundamental que haja motivação, tanto por parte dos alunos quanto por parte do professor. Como o desenvolvimento de atividades com base em projetos pedagógicos são diferentes das práticas mais frequentes em sala de aula, é preciso viabilizar a concretização dessa situação. A própria organização da sala de aula desfavorece a autonomia, tanto desejada por parte dos alunos. O distanciamento entre professor e aluno deve ser quebrado e os alunos devem também se sentirem capazes de realizar uma atividade diferente. Para isso é fundamental que haja um diálogo aberto com todos. Só assim você, professor, nós vamos ser capazes de perceber quais são os anseios, os desejos dos alunos, bem como as dificuldades em relação ao aprendizado de biologia. Com o diálogo aberto, você será capaz de perceber se seus alunos são capazes de correlacionar este conhecimento científico com situações do cotidiano e com os principais problemas ambientais enfrentados, por exemplo, na nossa sociedade, dilemas da saúde do corpo humano, etc. De acordo com as questões levantadas pelos alunos e professor, pode haver a proposta de um trabalho ou então os alunos podem chegar sozinhos numa proposta de trabalho. Portanto, a problemática do projeto deve ser selecionada ou pelos alunos ou pelos professores, mas independente disso, todos devem estar muito envolvidos com esse tema em si e empenhados em desenvolver esse projeto. O projeto pedagógico são importantes, mas devem considerar temáticas que são problemas de fato e que estejam alinhados com a realidade dos alunos. Quando a temática é imposta, há chance de não haver adesão dos alunos, porque simplesmente não vão se interessar por aquele tema, por aquela proposta. De um modo geral, é importante você se lembrar que nos projetos pedagógicos, os alunos que estarão à frente e que desenvolverão o seu projeto e construirão esse conhecimento. Mas isso não significa que o professor não vai fazer nada. Pelo contrário, professores e alunos apresentam atribuições distintas. O que muda nos projetos pedagógicos em relação aos métodos tradicionais de ensino é que os alunos que irão buscar as fontes de informação e eles que irão se sensibilizar. O professor atua como orientador das atividades, ajudando os alunos ao longo do seu percurso. Por isso, a temática do projeto pode até ser sugerida pelo professor, mas os alunos também têm que participar da sua delimitação. Assim, a delimitação dessa temática é o primeiro passo para se desenvolver um projeto pedagógico, como vamos verificar no próximo slide. Como a gente pode observar, um projeto pedagógico apresenta distintas etapas de desenvolvimento, sendo que esta é a que a gente está falando, que é a problematização, a seleção do tema, que pode partir tanto por parte do aluno ou por parte do professor, mas
Ambos devem estar muito empolgados e envolvidos com essa temática. A segunda etapa é o desenvolvimento do projeto em si, e é nessa parte, então, que a gente vai desenvolver as estratégias para se resolver uma problemática, a problemática que foi anteriormente delimitada. A terceira parte compreende a síntese, que significa a fase em que todos os envolvidos no projeto se fazem essa pergunta: o que nós aprendemos com tudo isso que foi feito agora? Okay? Então, como eu falei, na segunda etapa ocorre o desenvolvimento do projeto em si. Nesta etapa é que serão formulados todos os questionamentos em relação ao desenrolar do projeto, como uma temática bem delimitada e possível de traçar os objetivos do projeto, e o professor atua de forma muito consistente nessa etapa, viu? Muitas vezes os alunos têm em mente algo que podem realizar para se resolver um problema, mas não têm dimensão do trabalho que será demandado para que isso ocorra. O professor, então, além de colaborar, questionando, instigando os alunos sobre a temática e a relevância do projeto, ele também contribui para a sua delimitação de trabalho dentro de um espaço e tempo que estão de acordo com as possibilidades oferecidas pela situação, pela escola. Por exemplo, há um caso de infecção intestinal recorrente na escola e os alunos desejam analisar a qualidade da água da escola para verificar se há micro-organismos patogênicos que estariam levando à ocorrência frequente destes casos clínicos. No entanto, a escola não apresenta infraestrutura compatível para a realização das análises da qualidade da água e o professor pode sugerir, então, diante dessas circunstâncias, que outras análises viáveis sejam realizadas ou que outra alternativa seja desenvolvida em substituição a essa. A inexistência de uma infraestrutura para desenvolvimento desse projeto, dessa parte importante, dessa análise proposta pelos alunos, não impede que o professor possa colaborar ativamente para que parcerias sejam realizadas com outras instituições, de modo a viabilizar a realização de uma etapa importante do projeto. Percebam que é fundamental que os alunos sejam capazes de aprofundarem livremente no pensamento e na estratégia de investigação, mesmo que muitas atividades não possam de fato serem executadas, visto que é justamente nesse período que os objetivos são reformulados e as atividades são reprogramadas. Mudar também faz parte do aprendizado e é um grande momento de crescimento para os alunos, que aprendem também a reorganizarem seus pensamentos e ideias, além de serem fortemente estimulados a usarem a criatividade dentro dos métodos científicos. Bom, tem-se então a terceira e última etapa de um projeto pedagógico, que é a síntese geral de todas as ideias, incluindo as iniciais e as que foram finalizadas após a construção do projeto. Nesta etapa, tudo o que ocorreu e todo o conhecimento adquirido pelos alunos ao longo da execução do projeto é sintetizado. E os alunos e professores apresentam, então, um sentido concreto do que realmente desejam executar. Notem que a profundidade da investigação das questões propostas, o tempo de duração do projeto, os recursos utilizados ao longo das atividades, bem como as atividades em si, são amplamente variáveis e dependerá de vários aspectos práticos. Assim, podemos observar vários tipos de projetos pedagógicos distintos, cada um com uma conformação diferente. No próprio caderno didático de vocês, há um exemplo de um projeto pedagógico que foi desenvolvido numa escola situada na cidade de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Diversos professores, não apenas de biologia, mas professores também de história e geografia, também realizaram uma série de atividades para sensibilizar os alunos sobre os impactos da atividade humana na estruturação de um importante rio da cidade. As atividades eram muito diversas, incluindo visitas a campo, entrevistas com moradores locais, realização de pesquisas na web sobre o histórico de ocupação do rio, etc. Os alunos, então, experimentaram diversas atividades que os conduziram ao aprendizado significativo sobre os acontecimentos que conduziram à degradação do rio, de modo que eles próprios puderam concluir aspectos importantes sobre a história do rio.
Ao final do projeto, os alunos divulgaram as suas próprias conclusões a partir de diversos produtos, como cartazes, documentários, fotos, ilustrações, etc. Todos os produtos gerados só foram realizados porque houve um aprendizado significativo por parte dos alunos. Notem aqui a participação ativa dos alunos. Mesmo que a proposta inicial de trabalho tenha partido do próprio professor, as atividades em si elas foram realizadas pelos alunos, pois é justamente no ato de fazer que os alunos experimentam uma nova forma de aprender. Para mostrar um outro tipo de projeto, que também pode ser desenvolvido a partir de uma abordagem diferente, eu deixei no nosso mural uma proposta de projeto de intervenção. Os projetos de intervenção são, por sua vez, muito utilizados em MBA, onde são conhecidos também como projetos de gestão. O projeto de intervenção com fins pedagógicos é realizado quando um determinado ponto que necessita de mudanças foi detectado pelo professor, podemos dizer assim. O projeto visa causar uma mudança no meio prático de trabalho, no caso, no ambiente e comunidade escolar. Trata-se de um projeto de intervenção pedagógica. No caso desse projeto que deixei disponível para vocês, é um tipo de projeto pedagógico que foi proposto por mim e duas colegas sobre infecções sexualmente transmissíveis na educação de jovens e adultos de uma escola municipal de Belo Horizonte. Este projeto foi desenvolvido visto que foi detectado por nós uma necessidade urgente de sensibilizar esses alunos em idade sexual ativa e que não apresentavam consciência da importância de se cuidar do próprio corpo. No contexto para que este projeto foi desenvolvido, o tema IST necessitava de um aprofundamento, de modo que o método tradicional de trabalho deste tema em sala de aula mostrava-se altamente ineficaz. Notem aqui uma diferença entre o projeto que eu falei anterior, em relação aos objetivos muito claros de mudança de comportamento desejado no caso deste projeto de IST. No caso da ideia de projeto sobre o Rio Jaguaribe, os alunos haviam uma flexibilidade maior em relação aos objetivos do projeto. No entanto, veja que o projeto de intervenção é destinado a um público muito específico, com peculiaridades não encontradas em crianças do ensino fundamental. A profundidade das questões variam de acordo com a idade dos alunos que você irá desenvolver seu projeto. Na educação de jovens e adultos, nós trabalhamos com pessoas de diversas idades, desde jovens que não conseguiram concluir há muito pouco tempo o seu estudo do ensino médio, até pessoas idosas que não tiveram a oportunidade de estudar enquanto estavam na idade regular. No entanto, no caso deste projeto, todos apresentavam vida sexual ativa, sem contudo estarem cientes das doenças e das formas de prevenção das IST. Vocês verão na introdução desse projeto pedagógico que foi realizado um levantamento bibliográfico com dados que serviram de base para o nosso projeto. Ou seja, não apenas baseamos nossos dados a partir das nossas observações na escola em questão, mas em dados seguros, disponibilizados por órgãos de saúde e disponíveis também em artigos científicos da área. Após a delimitação da temática, é fundamental que sejam determinadas todas as atividades que serão realizadas ao longo do tempo e o tempo que cada uma dessas atividades necessitará para ser executada. Nós desenvolvemos uma ideia de projeto para ser desenvolvida ao longo de um ano letivo inteiro, mas você pode determinar o tempo que for necessário para o seu projeto pedagógico, você e seus alunos. Ao longo do período letivo, então, nós selecionamos uma série de atividades que deveriam ser realizadas pelos alunos. Iniciamos as atividades planejando realizar um levantamento do conhecimento prévio dos alunos, seguindo então de uma aula expositiva dialógica, uma palestra com pessoal externo à escola e capacitado para falar do assunto de forma mais aprofundada, e planejamos também a realização por parte dos alunos de pesquisas online sobre dados recentes sobre o tema. E também planejamos a exibição de um filme sobre o tema e, por fim, uma roda aberta de conversa com portadores do vírus HIV
que se voluntarizaram a fazer esta atividade. Notem que todas as atividades realizadas pelos alunos têm o objetivo perseverante de os sensibilizar sobre este assunto especificamente. Tivemos o objetivo de realizar uma atividade mais contínua, visto que palestras sobre IST são proferidas anualmente nas escolas e nem por isso os alunos estão conscientes sobre isso. A atividade contínua promove um aprendizado ao longo do tempo, com atividades realizadas pelos próprios alunos e valorizadas por eles próprios, aumentando a chance de ocorrer uma aprendizagem significativa. Neste projeto, assim como no anterior, os alunos são levados a produzir um material de divulgação que será posteriormente divulgado pelas redes sociais, pela própria comunidade escolar e pelos familiares dos alunos. Esse material será produzido pelos próprios alunos, ou seja, será produzido a partir do conhecimento que eles próprios construíram. Um conhecimento que foi reformulado, reorganizado e revalorizado por eles próprios. Porque esse detalhe é importante, bom, isso é fundamental. Essa parte que os alunos percebem que eles são os protagonistas dessas histórias e que eles também têm o poder de conhecimento e, portanto, de mudar os seus próprios hábitos e valores de vida cotidiana. Percebam que, mais do que aprender sobre IST, em geral, os alunos também irão aprender a como aprender. Parece contraditório, mas muitas vezes, algumas práticas escolares nos conduzem a um desaprendizado. Ficamos anos e anos decorando algo que nos é imposto para decorar e acreditamos que isso é aprender. Aprender vai muito além da nossa capacidade de memorização. Pode ocorrer através de diversos canais e de diversas maneiras, mas um aspecto há em comum entre todas elas: o desejo intrínseco de aprender, o prazer em aprender, o aprender para viver. Nós aprendemos aqui a importância de estarmos motivados para a aprendizagem significativa. Práticas escolares enfadonhas e que abafam nossa subjetividade são pouco eficazes para esse aprendizado. Os projetos pedagógicos são, então, uma boa alternativa para uma prática escolar mais inclusiva, mais dinâmica, mais efetiva e mais conectada com a realidade dos estudantes. É claro que não devemos utilizarmos apenas dessa estratégia de ensino, visto que toda a prática pedagógica, que se repete muitas vezes, também não favorece a diversidade, se torna exaustiva demais, não sendo eficiente para o aprendizado dos alunos. Há momentos em que a prática docente pede uma aula expositiva, pede uma aula prática, pede uma saída de campo, enfim, um jogo pedagógico. Projetos pedagógicos é uma das numerosas opções de trabalho que você pode aplicar em sala de aula e cabe a você, professor, educador de biologia, decidir por qual alternativa pedagógica utilizar. Bom, espero que você tenha compreendido os principais pontos sobre os projetos pedagógicos e que nossa discussão aqui tenha sido produtiva para você. E para finalizarmos a videoaula de hoje, vamos agora fazer um breve resumo de tudo que vimos desde a nossa primeira videoaula, para finalizarmos assim nossa última aula. Nós vimos na nossa primeira videoaula sobre a aula expositiva dialogada e a aula expositiva tradicional. Vimos que a aula expositiva dialogada é uma forma de exposição de conteúdo que conta com um diálogo e que ocorre com o resgate do conhecimento prévio dos alunos sobre um tema em questão, fazendo com que as aulas se tornem mais interessantes. Nesta aula vimos também que podemos citar diversas atividades experimentais que podemos desenvolver por ensino de ciências e biologia e que essas são fundamentais, visto que sabemos que o ser humano apresenta diversos canais de aprendizagem, além do auditivo. As pessoas sinestésicas apresentam grande capacidade de aprender fazendo, de modo que devemos sempre modificar a nossa prática para não desfavorecermos alunos com formas de aprendizado diferenciado. Ainda na nossa primeira videoaula, nós falamos sobre a importância da abordagem CTS, discutindo os impactos da ciência na tecnologia e na sociedade e como esses três aspectos da nossa cultura humana se intermodificam. Vimos também que o papel do professor de ciências e biologia é desenvolver uma alfabetização científica, fazendo com que seus alunos sejam capazes de serem críticos em relação a todos os benefícios atuais da nossa tecnologia.
Na segunda videoaula, nós falamos sobre como avaliar os livros didáticos, o material didático mais amplamente utilizado no Brasil para o ensino de ciências e biologia, e que não devemos ser escravos dele, e sim utilizá-lo como recurso a ser utilizado ao nosso favor e a favor dos alunos. Vimos a importância de realizarmos a separação do conteúdo a ser trabalhado em unidades didáticas para facilitar o aprendizado dos alunos e discutimos a importância das avaliações e como podemos realizá-las da melhor forma possível. Na terceira videoaula, nós falamos do aprendizado que ocorre fora dos ambientes escolares e como eles são importantes para a nossa formação humana, pois nos ajudam a conectar o aprendizado escolar com a nossa vida cotidiana. Vimos como são importantes os textos de divulgação científica e onde podemos encontrar bons textos dessa modalidade na web e utilizamos em sala de aula, ajudando os alunos a terem aprendizado significativo. E por fim, vimos hoje sobre a importância dos projetos pedagógicos para uma construção de uma escola mais conectada às necessidades de nossa sociedade atual, além de aprendermos os passos para desenvolvermos, então, um projeto pedagógico consistente, considerando as suas distintas etapas. Por fim, o objetivo dessa disciplina, e especificamente dessas videoaulas, é apresentar para vocês uma série de atividades didáticas, ou seja, os recursos didáticos, que vocês, futuros professores de biologia, poderão utilizar em suas práticas docentes. Agora, cabem a vocês determinarem qual atividade está em acordo com os seus objetivos de trabalho. Eu espero muito que tenha sido produtivo para vocês, assim como foi para mim. Nos vemos no nosso ambiente virtual para dúvidas, questões, ideias e demais assuntos. Um forte abraço e muito obrigada!